Bom dia! Bom dia! A gente estava divulgando esses dias, vamos iniciar uma live sobre São Luís e Santa Zélia Martã. Vou dar um tempinho para as pessoas entrarem, a live vai ser com o Antônio Gomes. E aí a gente vai conversar um pouquinho, tomara que dê tudo certo. Estava tendo um probleminha na internet, espero que dê tudo certo. Oi, Cá. Oi, Chaguinha. Maria, Aline. Esperar ver se o Antônio entra. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Oi, irmão. Pamela. Vamos entrando. Bom dia. Também tô com saudades. Daiane entrando, José. Vamos entrando, esperar o Antônio entrar para poder a gente começar. A gente rezinha aí, vamos já começar rezando para dar tudo certo. Antônio estava tendo problema com a internet, estava sem Wi-Fi, vai tentar fazer pelos dados móveis. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente conversar um pouquinho sobre São Luís e Santa Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós não temos muitos casais santos na igreja, né? São Luís e Santa Zélia Martã foi o primeiro casal na igreja católica que foram canonizados juntos, né? E temos outros casais de beatos na igreja, outras famílias, né? Casadas de famílias que foram canonizadas também, mas não temos muitos casais juntos assim santos. Deixa eu ver aqui se o Antônio mandou uma mensagem, mandou um áudio. Como é que eu escuto se eu já estou na live, irmão? A Lúcia está aqui, brincando perto de mim. Eu pedi para o meu apoio. Gente, o Antônio não está conseguindo entrar. Se ele não entrar, a gente vai iniciar a oração, vou conversar um pouquinho, a gente vai marcar essa live, né, sobre São Luís e Santa Zélia. Não vamos deixar de falar sobre esses santos, tá certo? Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós esse domingo, dia do Senhor, pedir que o Espírito Santo venha sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas. O Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, os nossos pensamentos, rezando também pelo Antônio, que hoje é aniversário dele, né? Fazer essa oração também por ele, pedir que o Espírito Santo possa dar um amor, um ardor renovado, pedindo pela sua família também, pela Tati. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos rezar também a Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, por todas as nossas famílias, né, nessa festa de São Luís e Santa Zélia Martã. Para mim tem um significado muito especial sobre a santidade no lar, a santidade da família, santidade que é algo não reservado aos religiosos, aos sacerdotes,
mas a todas as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vocês estão me ouvindo bem? A Geliseuda está dizendo que a internet não está boa. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me digam nos comentários. Tá tudo certinho? Pronto, pois vamos lá. Primeiro, contar um pouco sobre São Luís e Santa Zélia, né? Zélia, ela é filha de militares. Eu contei bastante sobre eles na novena, mas quem não acompanhou, a gente escuta um pouquinho mais aqui também. Ela é filha de militares e Luís também. Eles se conheceram, mas através da mãe de São Luís, que ela conheceu Zélia num lugar de rendeiras. Santa Zélia, ela aprendeu a fazer renda. Na verdade, os dois queriam ser religiosos, os dois queriam ingressar na vida religiosa, mas Zélia foi recusada. Acredita-se que a sua superiora não viu nela a vocação, mas também pode ser por conta da sua saúde, que era um pouco frágil. E São Luís, ele foi recusado também na vida religiosa porque ele não sabia o latim. E os dois se conheceram por meio da mãe de Luís. A sua mãe, na verdade, também queriam apresentar outra jovem para ele e ele recusou. A mãe dele conheceu Zélia num desses encontros, né, de cursos de rendeiras, e ela, ao ver aquela jovem, né, voltada às coisas de Deus, aquela boa jovem, ela sentiu que ela deveria ser a sua futura nora. E aí eles se encontraram um dia numa ponte, um cenário bem bonito, né, bem romântico, numa ponte lá na França. E interiormente uma voz disse a Zélia que aquele seria o seu marido, que aquele seria o seu esposo. Acredita-se que foi Nossa Senhora a quem Zélia já tinha uma vida, todos os dois tinham uma vida de espiritualidade, uma vida de oração. Acredita que foi Nossa Senhora quem disse para ela que aquele seria o seu esposo. Desde já, a gente sempre pode fazer um link, o que esses fatos da vida do casal poderia fazer e nos ensinar. Primeiramente, os princípios, os pilares da vida de São Luís e Santa Zélia Martin, os pilares daquela família era a soberania de Deus, o abandono na sua providência, e a confiança na sua providência e o abandono na sua vontade. E até diante das circunstâncias difíceis, as circunstâncias contrárias, eles que tinham primeiramente o desejo de vida religiosa, eles aceitavam e se resignavam com a vontade de Deus. E diante disso, eles seguiram o curso da sua vida, eles seguiram trabalhando. Zélia tinha problemas familiares, né, na parte financeira. Sua mãe era uma pessoa muito, eu ia dizer bruta, mas é uma pessoa muito difícil, né, um temperamento muito difícil. E por isso ela começou aprendeu a fazer renda, perdeu-se para os profissionalizantes para poder ajudar com a família, né? E se tornou uma grande rendeira, né? Uma grande profissional. E muitas vezes a gente fica na espera da nossa vocação, na espera de uma resposta de Deus e para a nossa vida, né? E não continua o curso da vida, não continua servindo, que eles fizeram isso. Diante das circunstâncias que impediram de viver aquela vocação religiosa, eles continuaram servindo nas situações que lhe se apresentavam. Ele foi na relojoaria, né? Ele aprendeu a ser joalheiro, relojoeiro, e ela também diante disso. Desde já na vida profissional deles. Zélia, ela era o ponto de Alençon, né, que era a rendaria dela, era de uma perfeição, digamos assim, de um trabalho, de uma delicadeza muito grande. E
também, Luiz, ele dizia que ele não venderia nada ruim, ele queria vender tudo que fosse muito bom. Então, no trabalho, desde já a honestidade, aquele que se apresentava os seus produtos, eles queriam que fosse tudo muito bom. E isso... Obrigada, filho, você me dando dinheiro. E isso, quando eles se encontraram, eles já tinham, né, na vida dele a importância do trabalho, né, na vida de cada um. Eles tiveram apenas 3 meses de noivado, eles se encontraram em março, abril, maio, junho e julho. Em abril, e 3 meses depois eles se casaram. Eles não tiveram um tempo extenso de namoro. Hoje em dia o pessoal namora muito e o casamento é bem curto, né? Infelizmente. Eles tiveram um tempo curto de noivado, apenas 3 meses. E 3 meses depois, às 10 horas da noite, no dia 12 de julho, eles estavam casando no civil, como era costume da época, e à meia-noite do dia 12 de julho eles casavam no religioso. Até nisso também acho que tem ensinamento para nós, né? Até que falava na novena que durante esse período de pandemia muita gente adiou o seu casamento, né? E claro, daí vai do que é interesse de cada um, né? E também particularidade. Mas eu acho que também daí a gente pode tirar o ensinamento. Eles adiaram a festa, as pessoas adiaram, né, desse tempo de pandemia, as festas de casamento por conta às vezes da festa que quer fazer tal. E eles mesmo tendo uma condição boa, favorável, eles resolveram fazer algo mais discreto. Por quê? Porque eles valorizavam aquilo que era essencial para o matrimônio. E eles, naquela época, era comum o marido dizer para a mulher sobre a Santa Zélia diz, sobre os mistérios da vida. Como vinham os filhos. Santa Zélia ela casou sem saber, os dois casaram virgens, né? Os dois tinham a virgindade, a pureza, né? Viviam a virgindade e a pureza. E ela não sabia, ela tinha um desejo de ter muitos filhos, já que eu não vou ser religiosa, eu quero ter muitos filhos. Eu amo crianças, ela dizia, eu nunca brinquei de boneca. Quando eu era criança, a minha juventude, ela foi triste como uma mortalha, por conta da dureza da sua mãe. E ela tinha um desejo de ter muitos filhos, de ter muitas crianças, e amava muitas crianças, e Luiz também. Mas quando ele disse para ela como viam as crianças, como se tinham os filhos, ela chorou muito, né? E diante disso, eles resolveram ter aquele casamento, não sei se é Josefino que chama, né? Viverem como irmãos. Eles viverem como irmãos e eles viveram assim, se eu não me engano, por 9 meses. Até que teve uma intervenção de um diretor espiritual que conversou com eles, né? E falou sobre a importância de ter filhos. Inclusive, eles tinham pego uma criança de uma senhora pobre para estar cuidando durante esse período. E diante dessa intervenção, eles começaram a se relacionar, né, como marido e mulher, e começaram a vir os filhos. Eles tiveram, gente, 9 filhos. 9 filhos. E a partir daí eles foram descobrindo cada vez mais a beleza da família e do matrimônio. E você pode pensar assim, mas é comum antigamente as pessoas terem muitos filhos. Naquela época, na França, já não era tão comum assim ter muitos filhos. Já não era comum, as pessoas criticavam eles por conta da quantidade dos filhos. E ainda porque nem todas as condições de saúde eram favoráveis, né? As crianças morriam às vezes muito cedo. Eles passavam por diversas provações, né? Talvez não tanto de ordem financeira, mas ela tinha dificuldade na amamentação. Ela não amamentava os seus filhos. E ela tinha dificuldades também para arrumar essas amas de leite. Inclusive, um dos seus filhos morreu por conta da ama de leite, que deixou a criança passar fome. Então, eles passavam por diversas provações e tribulações. Ela tinha uma saúde muito frágil durante o inverno, mas eles desejavam os filhos e sacrificavam por eles. Zélia, inclusive, tem uma fala dela que ela diz, depois que tivemos nossos filhos, nosso desejo é de viver somente para eles e para Deus, e educá-los para o céu.
E confrontando com a nossa realidade hoje em dia o que a gente vê é as famílias não desejarem, não quererem os filhos, né? E esse sentido de ser tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Dentro da educação dos filhos, mas dentro também da geração dos filhos. A Zélia, e eu comentava isso na novena, ela tinha um desejo tão imenso, ela rezava tão fervorosamente por cada filho nas suas gestações, que ela se impressionava das crianças ainda pequenininhas não terem uma vida de piedade. Pequenininhas, que eu digo pequenininhas mesmo, 2 anos, 3 anos, não terem uma piedade já desde das primeiras falas. Antes mesmo de dar bom dia para as suas filhas, para os seus filhos, ela perguntava: você já ofereceu seu coração para Jesus? E o oferecimento que Santa Teresinha, que a gente reza na comunidade Maria da Boa Semente, a gente tem um oferecimento, né? Meu Deus, eu vos ofereço... Agora deu branco, mas tem um oferecimento que a gente faz todo dia. E esse oferecimento de Santa Teresinha tem muito do oferecimento que Santa Zélia fazia com as suas filhas, ensinava as suas filhas para oferecer o coração para Jesus diariamente. E o desejo de dar filhos para a glória de Deus. Uma oração que ela fazia todos os dias, todas as vezes que nascia um filho, assim, ou se for para que ele seja santo, se for para que ele vá para o céu, que ele fique, se não que o Senhor leve antes. Então, esse desejo de que os filhos sejam mesmo santos, os filhos sejam para a glória de Deus. Estava lendo sobre... ela teve 2 filhos homens, todos 2 chamados José. Não sei porque aqui na novena tem João Batista, né? Mas todos 2 chamavam José. Tanto que tem uma irmã dela que diz: não coloque mais o nome dos seus filhos de José. Ah, daí tá lembrando aqui a oração. Obrigada, irmão. Meu Deus, eu vos ofereço por meio do Imaculado Coração de Maria todas as minhas ações de hoje. É a oração do oferecimento do dia de Santa Teresinha. Então, uma irmã dizia para ela: olha, não coloque mais o nome dos seus filhos de José, talvez seja isso que o Senhor esteja levando os seus filhos, porque ela pedia ao Senhor esse filho homem, porque ela desejava dar a Deus um filho sacerdote e missionário. Sacerdote e missionário. Então ela fez a novena a São José, dia 19 de março, terminava a novena de São José, e dia 20 de dezembro, né, 9 meses depois, nascia o José. E com apenas 5 meses de vida, esse filho faleceu. Foi uma dor muito grande para ela. Quando ela olhava as mãozinhas da criança, ela já olhava para Luiz e dizia: olha como são delicados, como são pequenas suas mãos. E já imaginava quando ele estivesse levantando o cálice, né, oferecendo na missa. E já imaginava, já bordava as suas estolas, suas túnicas, né? Então ela desejava mesmo o filho sacerdote. Depois ela pediu outro José, 9 meses depois foi concedido. E com 8 meses, esse segundo filho também faleceu. E ela ficava mesmo inconsolável. Depois também morreu Melânia Teresa, se eu não me engano é assim o nome dela, Melânia Teresa, que ela faleceu com 5 anos. E assim faleceram 4 dos seus filhos. Morreu outra menininha também, muito pequena. Faleceram 4 dos seus filhos, que ajudou também a consolar o seu irmão, que ela tinha muito apreço, Isidório, e a sua cunhada também no falecimento dos seus filhos. Mas diante disso, como aquela família ela era resignada diante dos planos e dos projetos de Deus. E ela não desejava simplesmente coisas materiais. Na verdade, ela não desejava coisas materiais, sucesso, uma vida profissional, que os filhos fossem bem-sucedidos nesse mundo. O desejo dela era que todas as suas filhas fossem carmelitas. O desejo dela é entregar todas as filhas a Deus. Apesar de dela não influenciar diretamente nisso, ela dizia para Paulina era uma das suas filhas mais velhas, mas era quase como uma confidente, era quase como uma irmã mais velha. E ela dizia para Paulina: sinto que Maria vai encaminhar essa vida religiosa, dizia isso com muita alegria. Mas ela dizia: mas eu não quero que você conte para ela da minha alegria, porque eu não quero, eu quero se Deus quiser.
eu quero se for a vontade de Deus. Então, apesar desse desejo muito grande de entregar os filhos religiosos e filhos sacerdotes, ela tinha, né, sempre a soberania de Deus, a confiança na sua providência e o abandono na sua vontade. Também outra característica forte da família Martin era a caridade. A caridade era muito presente, muito presente. Tanto que eu comentei, até o nome da filha, eu comentei na novena que Leônia um dia chegou para sua mãe e disse, Leônia não, eu disse que era Leônia, mas foi Celina. Chegou para sua mãe e disse, eu odeio pobres. Porque a bichinha tinha levado um bufetão de um menininho pobre. As mais velhas, Karen, era Maria e Paulina. E aí Paulina era uma das mais velhas, né? E ela era mais confidente para ela, era a Paulina. Paulina foi a sua segunda filha. E aí ela dizendo para Paulina que Maria ia para a vida religiosa. Então eu estava dizendo que sobre a caridade, e a pobre da Celina tinha levado um bofetão de uma criancinha, uma confusãozinha de criança, né? De uma criancinha pobre. E aí ela dizia para a mãe dela, eu odeio pobres. E diante disso ela ficou muito triste, né? Muito triste. E elas, no outro dia, a criança acordou que tinha passado, né, a chateação, que acordou e disse, mamãe, eu amo Jesus, amo Maria, e eu não odeio mais pobres. Mas aquilo era comum ela mesma ir atrás de fazer caridade, a caridade que era feita diariamente, de dar um prato de comida, de dar, a Luísa testemunha, né, que é uma de suas empregadas, testemunha, eu já perdi a conta de quantos tostões, de quanto de dinheiro eu fui dar para os pobres. Porque quando ela não podia fazer pessoalmente, ela pedia para a Luísa e principalmente semeava no coração das suas filhas esse desejo de ajudar os outros. Às vezes, voltando de viagens, ela conta que voltando de viagem encontrou um idoso que estava morrendo de frio. O idoso ele ia para junto dos militares para poder ganhar um prato de sopa, né, para dar reserva militar para ganhar um prato de sopa. E ela conta que ela e Luiz, que tinha esperado elas na estação, né, para buscá-la, eles acolheram esse idoso, deu um par de sapatos, deu alguns tostões, ele ficou tão alegre que ela levou ele para jantar, comer algo, né? E a alegria dela ao ver os pobres felizes. E isso também foi semeado no coração das suas filhas, né? Esse amor pelos pobres. Dentro do lar, o clima era de harmonia e alegria, apesar que elas não eram mimadas. Elas eram crianças que tinham uma certa... o clima de austeridade aos poucos e adentrando dentro da casa da família Martin. Quando eram crianças, as crianças comiam chocolate. Tem até um textinho falando sobre isso. Quando eram crianças, as crianças comiam chocolate no café da manhã. Acho que eu seria muito feliz. A Lúcia se faria numa situação dessa. Comia chocolate no café da manhã. Não, quando o padre... Eu comento já. E aí, quando depois eles iam comendo o café da manhã, era sopa de cebolas. Eles obedeciam os pais. As filhas narram, nem passava pela minha cabeça desobedecer nossos pais. Não era nem questionado as suas ordens. Porque suas ordens eram dadas com tanto amor, e meu pai e minha mãe, eles viviam tão em harmonia que eles pareciam só coração. Não dava para questionar aquilo que eles nos pediam, obedecíamos por amor. A criança que eles ficaram no início foi devolvida à família, né? Eles com certeza devem continuar ajudando, mas foi por indicação do diretor espiritual deles. Eles não adotaram no sentido jurídico, né? Que nesse tempo já existia tribunal, essas coisas assim, mas eles cuidaram da criança por um tempo, mas eles não ficaram com ela. E tinham suas empregadas também, o relacionamento de Zélia com as suas empregadas era um relacionamento como que filhas, né? São Luís e Santa Zélia, como eu comentei, era uma família, eles são uma família que quebram assim, os estereótipos que às vezes a gente caricatura de família cristã. Às vezes a gente acha que para ser santo sempre precisa ser uma pessoa muito pobre.
muito pobre, né? Você precisa ser pobre, você precisa ser religioso, a mulher não pode ter nenhum tipo de trabalho. E o que a gente vê na família Martin é que a vontade de Deus para cada família, ela é única. Lógico, tem os pilares, né, que foi os que eu comentei, a soberania de Deus, a confiança na sua providência e o abandono na sua vontade. Então, eles tinham empregadas, as suas empregadas eram tratadas como filhas. Luísa, na época que ela adoeceu, ela tinha um reumatismo, um problema ósseo, né? E Santa Zélia, as suas filhas dizem que Zélia passou 3 semanas na sua cabeceira e não saía de lá de forma nenhuma. E porque ela tratava isso com muito amor. As suas rendeiras também, ela tinha empregadas também na parte das rendas. Ela tratavam também, ela visitava aos domingos os doentes e visitava também as suas rendeiras que estavam doentes. Ela dizia, eu trato elas com tanto afeto que eu tenho certeza que se pagassem 200, ela diz lá a moeda, a mais, elas não deixariam de trabalhar comigo. Então, o carinho e o amor que ela devotava aos seus empregados. Dentro dos negócios, eles tinham uma regra muito clara. Eles não trabalhavam aos domingos. Luiz mesmo conta que sabia que aos domingos era até mais fácil tratar alguns negócios deles. Mas ele diz, mas eu guardo o dia do Senhor, não é lícito trabalhar no dia do Senhor. Zélia fala ao seu irmão Isidório, meu irmão, você guarda o domingo, com certeza você será rico. Não é esse o objetivo, mas com certeza você será rico. Ela era tão zelosa, eles eram tão zelosos que um dia encontrando uma das suas filhas arrumando uma gaveta, aos domingos ela a corrigiu. Hoje é domingo. Até as viagens que eles faziam, ela procurava não fazer no domingo. Até as peregrinações. Uma vez ela precisou fazer uma peregrinação, na sua doença ela fez uma viagem. Por quê? Porque ela não queria incentivar o trabalho aos domingos. Então ela procurava nem comprar nada aos domingos, nem fazer viagens para não incentivar o comércio no dia do domingo. Porque domingo era o dia que era dedicado ao Senhor. E Zélia, eu não sei como aquela família conseguia dar conta de tanta coisa, né? Eu digo mais Zélia porque o Antônio tinha dividido os personagens, né? Eu li toda a história de Santa Zélia e ele leu toda a história de São Luís. Assim, a gente leu separadamente. Então eu vou falar um pouco mais de Zélia e depois a gente vai remarcar essa live com a graça de Deus. E a gente vai conversar também sobre São Luís. Então Zélia, agora eu me perdi um pouco. O que eu tô falando? Sobre o domingo, né? Sim, eles tinham também, eles ajudavam na obra da propagação da fé, que é uma obra pontifícia. Eles eram também inscritos em obras e congregações, né? Eu sei que Zélia também ela era da ordem terceira dos franciscanos. Eles frequentavam o Mosteiro das Clarissas, só que não era apegada a devoçõezinhas. Tinha uma vida de oração fervorosa. Ela despertava às 5 horas da manhã, antes de todos, e ela ia dormir às 11 horas da noite. Quando ela buscava muitas vezes brincar, participar mesmo da vida das suas filhas, brincar com as suas filhas. E às vezes quando ela até se estendia um pouco mais, ela contou uma situação que durante a noite começou a brincar com as bonecas, ela e com as suas filhas, que teve que estender até meia-noite, 1 hora da manhã, o seu trabalho que ela tinha que entregar no outro dia. Então, às vezes a gente cria uma história assim dos santos que parece que não é a nossa realidade. E quando a gente começa a entender um pouco mais dos sofrimentos, das provações, ela trouxe o seu pai para dentro de casa idoso, o seu pai que tinha um temperamento, era muito difícil, e cuidou dele até a morte. Coisa que muitas vezes acontece também nas nossas casas, nas nossas famílias, né? Lidar com os nossos familiares idosos, lidar com as perdas, né? Lidar com os temperamentos difíceis dos filhos. Ela tinha Leônia, que
Inclusive está em processo de beatificação. Leônia é das suas filhas mais velhas, né? Santa Teresinha é a mais nova. Leônia, ela foi recusada diversas vezes no internato, né? Onde a sua irmã, que era religiosa, né? A irmã de Zélia, a tia de Leônia, ela cuidava, né, das visitandinas. E Leônia foi recusada diversas vezes, porque a pobrezinha tinha, ou eu acho que era algum problema cognitivo também, e ela não era voltada à piedade. Não era uma filha voltada à piedade, que ela sofria muito. Inclusive, ela pedia a intercessão dos filhos que já morreram pelas filhas. Né? Eu lembro que eu li uma parte que ela pedia a oração dos seus Josés, que já morreram, né? Pedia a oração a eles por Leônia. Um outro fato interessante foi... eu vou contando, gente, assim, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, eu vou contando as coisas que eu vou lembrando, que atrapalhou totalmente o Antônio estar nessa live, né? Mas vamos conversando. Numa situação em que Helena teve uma otite que já tinha levado, já fazia bastante tempo, já tinha levado várias vezes aos médicos e não curava. E um dia, ao voltar do médico, o médico não tinha dado boas notícias para ela, ao sair do médico, ela pede ao seu José, um dos Josés que tinha morrido, né, dos seus filhos, ela pede a intercessão desses seus anjinhos, que ela chamava, para curar o ouvido de Helena. No outro dia, a criança acordou sem nada, curada, e ela nunca mais teve otite. E então ela tinha essa certeza, seus filhos contam, minha mãe, ela ensinava para nós e tinha certeza de que era amada pelo céu. Eles tinham esse contato com o céu, né, de que era uma filha amada de Deus. Até também tem outra situação em que ela narra que ficou triste por ter amigos que não se sentem pessoalmente cuidados e amados por Deus, porque acreditavam que Deus, ele tinha muito a que se ocupar e não tinha como se ocupar com ela, né? Não tinha como se ocupar com pessoas comuns como nós. E ela dizia, não, Deus nos ama de forma pessoal, né? Eu sinto eu percebo por diversas vezes esses cuidados de Deus. E apesar dessas graças, dessas vozes interiores, teve outra situação, digamos assim, pequenas situações extraordinárias, né, dentro da vida familiar. Essa voz interior que falou para ela que aquele era o seu marido, né, quando ela cruzou com Luiz Martin. Esse milagre de Heleninha, né, do otite curada por intercessão de um filho seu, dos anjinhos que já tinham partido. Teve outra situação em que Helena, né, essa de 5 anos que faleceu, ela se angustiou porque lembrou que ela tinha cometido uma pequena falta e não tinha levado aquela filha à confissão. Você vê como era o clima de piedade daquele lar e de temor a Deus. E aí ela se angustiou da sua filha estar no purgatório. E rezando diante de Nossa Senhora, ela escutou Nossa Senhora dizer, ela está aqui do meu lado, que trouxe grande paz ao seu coração. Teve outra situação em que ela, lendo a vida dos santos, ela vendo as tribulações e às vezes as brigas, né, as lutas com o mal, com o demônio, ela imaginou que somente os grandes santos, né, ela sentiu até um certo alívio que os grandes santos passavam por aquilo. E nesse momento ela sentiu como que 2 garras nos seus ombros. E imediatamente ela, ao rezar, ao começar a orar, né, essas garras ela sentiu aliviarem-se. Mas apesar desses pequenas coisas extraordinárias que aconteciam na vida familiar, ela tinha uma fé muito simples, do ordinário, de terço diário, de Eucaristia. Eles iam para a Eucaristia às 5h30, geralmente 5h30 da manhã, porque eles diziam que era o horário da missa em que tinham as pessoas mais pobres, as pessoas mais simples. Era esse o horário que eles gostavam de ir. A Maria dizendo, ela era muito amiga de Nossa Senhora, ela tinha uma devoção a Nossa Senhora muito grande. Eu contei até durante a novena, ela tinha uma imagem muito grande de Nossa Senhora no quarto, tomava a parede quase toda, uma imagem bem grande de Nossa Senhora. E uma das suas filhas até um dia disse, achando que aquela imagem estava muito grande para aquele quarto,
estava tentando tirar daquele quarto. Ela disse, minha filha, enquanto eu viver, essa imagem vai ficar aí. Depois da minha morte você pode tirar. E foi aquela imagem que durante a doença de Santa Teresinha, depois que uma de suas irmãs já tinha ido para a vida religiosa, em que Santa Teresinha caiu gravemente enferma, era um tipo de depressão, mas que já estava quebrando a filha, né? Uma situação mesmo que ela começava a delirar. Foi aquela imagem que sorriu para Santa Teresinha e que ela curou imediatamente a santa. Então, uma vida de piedade que ela entrava dentro da casa, dentro do ordinário da casa. Os pequenos sacrifícios e a pequena via de Santa Teresinha já era a pequena via que era vivida dentro daquela casa. Quem ensinou para Santa Teresinha um texto de contas, que era contas de pequenos sacrifícios, foi a sua mãe. Então, tinha um tercinho que cada continha que eles puxavam, né, era uma continha de sacrifícios. Era uma continha de sacrifícios que eles iam oferecendo. As filhas eram incentivadas a oferecer sacrifícios pela alma do avô, né, para que seu avô estivesse no purgatório, ele fosse para o céu. Eram desde pequenininhas, às vezes 2, 3 anos, a ceder as duas disputavam, né, os filhos disputavam alguma coisa a ceder. Era um crime que não era assim, sem repreensões, não era de mimos, mas de muito amor e carinho. De muito amor e carinho, né? A vida familiar era assim. E entre o casal, Luiz e Zélia, não era algo, porque eles viram como irmãos, né? A gente pode pensar que eles viviam algo como que seco, né? Como que sem carinho. Não, a gente for olhar as cartas de quando eles viajavam, ela dizia que não conseguia viver mais um dia sem Luiz. E cada dia longe dele era algo assim para ela muito difícil, e ele também, né? O homem é um pouquinho menos meloso, né? Mas ele terminava com beijos de amor, né? Com 1000 abraços, né? Da sua Zélia. Era uma coisa assim linda, né? Muito romântica, né? Muito permeada por muito amor, por muito carinho, por muito respeito. Era nos braços de Luiz que Zélia sofria suas dores, né? Quando estava próxima à sua morte. Ela teve um câncer no seio, né? Imagina-se que pelo fato, ela imagina mesmo, conta nas suas cartas, que seja pelo fato de, em determinado momento, aconteceu um acidente, né? Em que entrou, entendi como se tivesse entrado um pouco de flepas de madeira, né? Ele tinha embarrado em alguma coisa no seu seio, e a partir daí ela teve dores que não cessaram mais, eram contínuos. Ela era uma mulher muito forte, mas eu fico vendo a rotina familiar e tudo que ela vivia, que eu não sei como é que ela não adoeceu foi antes, né? Mas era uma mulher muito forte. E aí ela começou a ter essas sucessivas dores, até que ela descobriu, digamos assim, o tumor. E eles pediram muito pela cura de Zélia. Ela mesmo doente foi a peregrinações. Ela mesmo doente jejuava e oferecia sacrifício. Suas filhas contam, não tinha quem tirasse a minha mãe do jejum. Eles deixavam de receber amigos em casa por conta do dia de jejum. Ela disse, ela tinha muito prazer em hospedar as pessoas na sua casa, mas ela disse, para mim não foi sem gosto, né, sem alegria que eu deixei de hospedar fulano, porque hoje era o dia de jejum. E para ela não é que jejum fosse fácil. Ela dizia, me custa muito, mas não tinha quem atirasse. Né? E custa para ela muito. Ela falava, eles participavam também da vida eclesial de forma muito ativa. Eu já comentei como eles na sua vida familiar, eles frequentavam, né, alguns tipos de congregações, de ordens, mas a vida mesmo da igreja, né? Eles tinham a liturgia, eles buscavam participar das horas litúrgicas, né? Da adoração ao Santíssimo Sacramento, quando tinha, comungar sempre que podiam, aos domingos iam à missa, as filhas acompanhavam, né, esse ritmo também de piedade, de oração. Então, a família era toda permeada disso. Depois da morte de sua
de sua mãe, as suas filhas, elas eram tão bem educadas nesse ritmo familiar, na administração da casa, que elas, não, sem dificuldade, elas continuaram com a lida da casa, com a administração da casa, das empregadas, diante da morte da sua mãe. Eles se mudaram de Lisieux, de Alens para Lisieux, acho que foi isso, para perto do seu irmão Isidoro, para ajudar na criação das filhas, né? Luiz achou melhor estar perto desse familiar para ajudar na criação das suas filhas. E diante disso, eles continuaram, né? Porém, depois da morte, a Zélia era uma alegria, né? A mulher, ela dá uma certa harmonia, leveza, né, ao lar. Então, as filhas comentam que, após isso, eles diminuíram, digamos assim, as saídas de casa, diminuíram os eventos sociais. Eles não iam muito, mas a parte social deles diminuíram, e eles viveram mesmo para o lar, após a morte de Zélia. A Santa Teresinha, mesmo assim, conta que cresceu num lar alegre, né, feliz, mesmo diante da morte da sua mãe. Eles tinham uns aos outros, né? A união na família era algo muito grande, né? E os primeiros passos de Santa Teresinha, a sua ida no Carmelo, foi muito também do espelho que ela via nas suas irmãs se tornando religiosas. Esse espírito de sacrifício que ela via no pai. O Luiz Martin deixou a relojoaria, deixou a joalheria, para também lidar com o ponto de Alençon, né, a rendaria de Santa Zélia. E eu gosto também de tocar no ponto do oferecimento do pai, né, que ele dizia: eu sou muito feliz, desse jeito eu não vou ser santo, todas as minhas filhas sendo religiosas, eu estou sendo feliz demais nessa terra. Olha só o nível de felicidade, né, que encontram os santos. Estou sendo feliz demais nessa terra. Desse jeito eu não vou ser santo. E as suas filhas dizem que mesmo ele não falando a palavra vítima, é como se ela tivesse saído dos seus lábios, né? Que nesse momento tinha feito uma oração a Deus, se oferecendo como vítima. E São Luís, que era um homem cuidador, era aquele que protegia a casa, era a segurança da casa, era alguém que sempre buscava ter o controle da situação da sua casa, dos seus negócios. Ele foi perdendo essa capacidade mesmo racional por conta da doença. Dizem que, na verdade, ele adquiriu uma doença como se fosse esquizofrenia, né? Ele foi ficando sem as suas faculdades mentais direito. Não sei explicar porque eu não sei muitos termos médicos, né? Mas e foi muito difícil, porque às vezes as suas filhas, elas tinham que conter a situação, né? Pedir ajuda. Teve um determinado momento que ele pegou em armas, dizendo que estavam atacando a sua casa. E aquele que sempre teve o controle, ele teve que ser cuidado, né? Teve que ser cuidado. E depois que ele perdeu mesmo a sua razão, né? A sua parte mental, ele teve 2 momentos de lucidez. O momento foi às vésperas da consagração de Santa Teresinha, não foi na consagração, em que ela disse: o meu rei estava de pé. E a última vez foi no último encontro com Santa Teresinha, até quem já assistiu o filme de Santa Teresinha vai lembrar, em que Santa Teresinha se despede do seu pai e ela dá a entender assim, que nos veremos de novo, né, papai? E o pai dela aponta para o céu, tipo dizendo: a próxima vez que nós nos encontraremos será no céu. E realmente isso acontece. Ele se oferece como vítima, e a gente vê o reflexo disso também na vida de Santa Teresinha. O oferecimento dela, eu digo que foi aquilo que ela viu também na sua família. A resignação, o oferecimento, a santidade do seu lar é refletida em filhas santas, né? E ainda falando um pouco sobre Santa Zélia, vou abrir agora para quem quiser fazer alguma pergunta, se eu souber responder, né? Eu vou já a gente começar orando um pouco pelas famílias. E
a irmã de Santa Zélia, né, ao conversar com ela dizia: é incrível como a minha irmã, ela é forte, é uma mulher forte, resignada para as provações da terra. E apesar da prosperidade, ela não se eleva. Resignada nas coisas da terra, né? Nas provações que o Senhor envia, nas provações que lhe acontecem. E ao mesmo tempo, apesar da prosperidade, ela não se eleva. E verdadeiramente ela não se elevava. Quando os negócios iam bem, prosperavam, sempre na planilha, né? Eles tinham as planilhas de contas, né, por mês, eram muito bem organizados. Apesar nas suas planilhas, eles sempre tinham reservado uma grande parcela do seu dinheiro para os pobres. Para os pobres. Para os pobres, para ajudar na igreja. Teve um dos altares de uma igreja que foi construído por eles, né? Eles contribuíram com a obra de propagação da fé, né, com as missões, que é uma obra missionária. Santa Teresinha foi inscrito na obra da Santa Infância, que é outra obra pontifícia, junto com a obra da propagação da fé. Então, gente, santidade dos filhos é o reflexo de santidade dos pais. Eu não consigo ver, né, nessa família algo diferente. Né? E é muito gostoso, gente, descobrir isso. Depois, se alguém quiser me pedir por direct, eu tenho... Na Alexandria Católica tem sobre São Luís e Santa Zélia, tem 2 PDFs diferentes, e tem também um livro História de uma Família, que já foi, graças a Deus, tem edições novinhas dele, mas na Alexandria Católica dá para você baixar também. Eu queria, nesse momento, que a gente rezasse, né, pelas nossas famílias, né? Que a gente pudesse terminar essa live. Deixa eu ver que horas são. A gente está quase terminando mesmo. A gente terminar essa live rezando e pedindo pelas nossas famílias. Quero pedir pela família de cada um de vocês que estão aqui. Pedir que o Senhor, primeiramente, Senhor, possa visitar a história de cada um. Mesmo quem não é casado, você veio de uma família. E Deus, Ele tem um plano de salvação. Eu creio muito nisso. Deus tem um plano de salvação para a nossa família. Deus tem um plano de salvação para nós, que iniciou na nossa família. E mesmo, Senhor Jesus, diante de histórias familiares que não têm histórias de santidade, que têm histórias difíceis, que têm histórias de pecado, que têm histórias de separação, o Senhor pode escrever uma história diferente a partir de nós. E eu quero pedir, Senhor Jesus, por todos os casais também, mesmo aqueles que não iniciaram dessa forma, para que o Senhor possa hoje trazer esse desejo de santidade. A santidade, ela começa com o despertar do coração. É Deus que vem ao encontro do coração, Senhor. É o Senhor que vem ao encontro do nosso coração para desejar as coisas que o Senhor deseja. Por isso, vem, Senhor Jesus, ao encontro de cada casal, de cada família, de cada filho, hoje. Tocar, Senhor Jesus, os nossos corações. Nos dá a graça, Senhor Jesus, de olhar para o nosso ordinário, olhar para o nosso dia a dia e saber se unir. Unir-se, Senhor Jesus, a Ti. Unir, Senhor Jesus, a cada momento, a cada provação, a cada situação que nos aparece. Unir, Senhor Jesus, no trabalho diário, nos nossos trabalhos, na lida da casa, nas pequenas situações, cada filho que chega, nos fechamentos também que ainda há, para a Tua graça. Abre, Senhor Jesus, nossas famílias, a vida, a geração de filhos e a educação deles, Senhor, para a glória, para o céu. Senhor Jesus, também traz ao nosso coração hoje a graça da confiança na Sua providência. Sim, Senhor Jesus, nós dependemos da Tua providência. Nós dependemos de Ti, Senhor. Se nós acreditarmos que nós dependemos simplesmente das nossas forças, do nosso intelecto, das nossas mãos, das nossas habilidades, das nossas virtudes, nós estaremos, Senhor Jesus, caindo num grande erro. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti para a nossa casa caminhar. Nós dependemos de Ti, Senhor Jesus, para o nosso trabalho prosperar.
Nós dependemos de Ti, Senhor Jesus, para progredir na santidade. Sim, Senhor, porque dinheiro, porque bens nesse mundo, eles não se comparam a uma casa consagrada a Ti. E nós te pedimos, Senhor Jesus, sim, as nossas necessidades, o pão material, mas nós pedimos também o pão de cada dia espiritual. O alimento da Tua palavra que nos fortalece, o alimento eucarístico, Senhor. Nós pedimos, Senhor Jesus, nesse período em que nós nos reunimos como família, mas muitos não estão se reunindo ainda como família eclesial. Une as nossas famílias na oração, intercessão, para que abram novamente as nossas igrejas, Senhor. Sim, Senhor Jesus, desperta hoje nas nossas famílias também a caridade. Como a gente viu que São Luís e Santa Zélia, eles eram voltados à caridade com o outro. Como, Senhor, nosso coração, meu coração tantas vezes é egoísta, não deseja parar, sempre muito ocupado para Ti, sempre muito ocupado, e não pode parar para atender o outro, para uma caridade. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, e dá-nos sabedoria. Sabedoria na criação dos filhos, na educação para a fé, na direção da Tua vontade para cada um deles. Envia o Teu Espírito Santo e envia a Tua força do alto, Senhor, e toca o nosso coração para uma vida de intimidade contigo. Porque antes de ser Zélia, esposo de Luís, Luís, esposo de Zélia, antes de suas filhas serem esposas de Cristo, esse casal eram esposos Teus, Senhor. E o meu coração e o seu coração também que está me acompanhando, nós precisamos ter um amor esponsal a Cristo. É esse amor, Senhor, que vai fazer ultrapassar qualquer coisa. Qualquer coisa. Dá-nos, Senhor Jesus, um amor a Ti. Um amor que se submete. Um dos outros pilares é a soberania de Deus. Tua vontade que é soberana. Tu és o Senhor das nossas casas. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. E que tudo aquilo que hoje na nossa casa e na nossa família seja contra essa soberania. Qualquer outros deuses, Senhor, que estejam se levantando no nosso meio, na nossa família, na nossa casa, que possam cair por terra e que nós possamos renunciar. E nós proclamamos que Tu és o soberano nos nossos lares. Sim, Senhor Jesus, outro pilar daquela família era o abandono na Tua vontade. Nós nos abandonamos nesse momento na Tua vontade. Que você possa dizer, eu abandono a minha família na Tua vontade. Eu abandono a minha vontade na Tua vontade, Senhor. Eu abandono, Senhor Jesus, que o abandono, Senhor, é um ato de amor. A oração de Charles de Foucault, meu Deus, eu me abandono em Ti. Faz de mim o que quiseres. Tudo o que fizeres de mim, eu Te agradeço. Sim, Senhor Jesus, quantos desejos naquela família eram, inclusive, santos. Desejo de dar um filho sacerdote. Desejos de ser religiosos. Quantos desejos até no nosso coração são bons desejos? Infelizmente, nem todos santos. Mas que não eram a Tua vontade. Dá-nos a graça, Senhor, de abandonar a nossa vontade na Tua vontade. Até nos desejos bons. Até nos desejos de Te agradar. Dai-me a graça de Te agradar. Aonde o Senhor me colocou, não aonde eu quero me colocar. Dai-me a graça de Te agradar, Senhor, diante das situações que me chegam. Dai-me a graça de Te agradar, Senhor Jesus, no dia a dia, alegre ou provado. De viver tudo isso em união a Ti, de viver essa vida em união a Ti, Senhor, com muito trabalho. Muito trabalho. De ter uma vida laboriosa, Senhor, como Santa Zélia, como São Luís. De não passar a minha vida, Senhor Jesus, nesse mundo, parando no meio das bobagens, no ócio, Senhor, mas de produzir os frutos que o Senhor deseja. Já a palavra diz que a semente produziu fruto 30, 50, 100 por um.
Dá-nos a graça, Senhor Jesus, de produzir os frutos que o Senhor deseja para cada um de nós. Dá-nos a graça de olhar hoje as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, e perceber onde o Senhor quer que eu seja essa pessoa resignada, onde o Senhor quer que a tua soberania, Senhor, reine, onde o Senhor quer mais abandono na tua vontade, onde o Senhor quer mais confiança na tua providência. Envia os nossos corações o teu Espírito Santo. É o teu Espírito que faz a obra. E é o Senhor quem sabe nesse momento o que é que nós necessitamos. É o Senhor que sabe o que nós necessitamos. O Senhor que sabe as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. Por isso vem o Espírito Santo sobre nós. Peço o Espírito Santo sobre os familiares que estão doentes. Quantas vezes essa família teve que lidar com a doença, teve que lidar com a morte, com as enfermidades. E pediram tantas vezes, sim, o auxílio do céu. Nós pedimos a intercessão desse casal sagrado sobre todos os doentes, sobre todas as gestantes, sobre todos os que estão em dúvida da sua vocação, sobre todos os noivos, aqui está a Rafaela, está a Nara, sobre todos os casais, sobre todas as famílias já com filhos crescidos também, a gracinha da sabedoria, da direção, sobre todos os casais, Senhor Jesus, que hoje se percebem distantes, como aquele casal se amava e era um só coração. Restaura, Senhor, a nossa casa, restaura, Senhor, as nossas famílias. Dá-nos a graça da sabedoria, Senhor, entre tantas teses educacionais. Hoje eu me encontro com tantas linhas educacionais, educação Montessori, educação Waldorf, educação, tantas coisas, né? Tantas linhas clássicas, educação clássica. Dai-nos a graça de ter a linha de educar para o céu. Que essa seja a nossa principal meta, Senhor. Que essa seja a nossa principal linha educacional da nossa família, Jesus. Eu quero rezar essa Ave Maria, pedindo por mim, pela minha família, pela minha casa. Vou chamar meu marido, a Lúcia. Vem cá, amor. Pedindo por nós, já temos 57 minutos de live. De quem, amor? A Aline está dizendo que é aniversário de casamento. Olha isso, casaram no mesmo dia do casamento de São Luís e Santa Zélia Martã. Então eu quero rezar a Ave Maria por você, pelo Antônio que está fazendo aniversário hoje também. Que Deus possa nos abençoar. Veja como ela está. Deus possa nos abençoar e trazer restauração, né? Que a cada dia a gente se encaminhe para o céu. Que a nossa família seja voltada, que hoje o nosso coração reafirme esse desejo de céu, né? Quando eu leio a vida dos santos, eu tenho a cada dia mais esse desejo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, Maria, te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigada, né? Eu tenho certeza que essa live será refeita com o Antônio Gomes. Ele falar mais sobre São Luís. E vai dar tchau pra quem, filho? E também... Tchau, Antônio. Antônio não tá não, mamãe. Não deu certo na internet dele. E pedir que vocês possam nos acompanhar aqui no Instagram. Hoje ao meio-dia. A Alice tá mandando um beijo pra tu. Hoje ao meio-dia nós temos o texto mariano, às 3 horas da tarde o texto da misericórdia e às 9h30 a bênção da noite. Gente, muito obrigada pela paciência, pela paciência, pela atenção de vocês. Que Deus abençoe, Maria vos guarde. Ela está dando tchau dela. Tchau, gente.